Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Olá, começa agora na 92.5 Santos FM, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Eu sou Zé Torquato, vou com você ao vivo até às 8 da manhã, comandando o nosso programa jornalístico, o Bom Dia CDL, edição desta segunda-feira, dia 21 de novembro de 2016. Aposto aqui os nossos comentaristas, primeiramente ele que é empresário e consultor portuário, Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos de bancada, um prazer estar aqui, e me parece que essa semana de sol, hein, Zé, acabando com esse tempo de chuva que nós passamos aí esse longo período. Com certeza, né? E também por aqui o diretor executivo do Santos Região Conventions and Visitors Bureau, o Alexandre Nunes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia, Maxwell, bom dia a todos, nosso estúdio aqui, principalmente aos nossos ouvintes. Tenhamos uma ótima semana de bons negócios. Ok, para todos nós, recepcionando também o empresário e advogado Rogério Conde. Bom dia, Rogério, bem-vindo à bancada do Bom Dia CDL. Bom dia, Zé, bom dia a todos os nossos ouvintes, que tenhamos uma excelente semana. E a Jana Novaes também conosco, participando, interagindo na nossa produção e aguardando a sua participação, que é muito importante para todos nós. Bom dia, Jana. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes da CIMI, aos companheiros aqui presentes de bancada. Bom, para participar do programa tem várias maneiras, é pelo WhatsApp, que é no 991406444, 9906444, nosso 06459507, também com informação dos comentários. Obrigado, Giana. Nosso programa hoje é dia dos temas em América Latina. Conosco, o diretor da GTEC vai conversar de hoje. Protetiva é uma das 6 dos 9 municípios que compõem a nossa região metropolitana. Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá e Itanhaém já se utilizam de cartórios de títulos para protestar extrajudicialmente contra os contribuintes inscritos na dívida ativa, por exemplo, devedores do IPTU. A medida, ainda não adotada por Santos, Guarujá e Peruíbe, foi reforçada pela decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na semana passada. Os municípios que já adotaram a medida instituíram leis complementares, necessárias para legalizar o protesto via cartório. Para os governantes, trata-se de uma vitória do Poder Executivo em todo o país, sendo a decisão uma grande aliada nos esforços para a recuperação das finanças públicas. Só acrescentando que Cubatão deverá firmar até o final deste ano convênio com os cartórios. A lei municipal permite que a prefeitura envie para cartórios cobranças acima de R$5 mil. Atualmente, os valores de certidões da dívida ativa chegam a 750 milhões em Cubatão, porque a gente quantifique mais ou menos esse problema. Maxwell Rodrigues. Zé, nós comentamos aqui na semana passada um pouco em relação a isso, principalmente porque é uma ação recorrente já do comércio. O comércio já se utiliza desses mecanismos para que possa-se de alguma forma se proteger em relação às cobranças que existam, mas o governo público também vem se utilizando desses artifícios. O que me preocupa é única e exclusivamente a questão de como o governo vai ter a mesma agilidade a partir do momento que estas empresas se tornem adimplentes, para que não prejudique a economia e o comércio de um modo geral. O que eu quero dizer com isto? A inscrição na dívida ativa e, consequentemente, o protesto deste título, ele deve ter a mesma agilidade a partir do momento que estas empresas se tornem adimplentes, para que estas empresas não sejam prejudicadas. Eu dou alguns exemplos, como a condição hoje do CADIM, né? O CADIM, a inscrição ela é automática, caso alguma empresa esteja inadimplente, mas se esta empresa se torna adimplente, para que ela esteja fora desse registro, do registro do CADIM, a burocracia é muito grande, chegando algo em torno de 60 dias, Rogério, bem lembrou o Maxwell, foi na segunda-feira passada, nós comentamos aí em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, o reajuste do valor do IPTU em Santos na casa de 7%,
você comentou com muita propriedade, eu quero que você se manifeste também essa iniciativa das prefeituras de buscar ressarcimento e diminuição nas perdas arrecadatórias por meio desse mecanismo que o comércio, como também o Maxwell apontou, se utiliza frequentemente. Bom, Zé, em época de recessão, o remédio é sempre o mesmo, né? Você aperta o cinto, enxuga os gastos e procura os seus créditos que estão voando por aí, como dizem, né? Então você vai atrás do que tem a receber. E com a administração pública, o gestor hoje está atrás de receber qualquer crédito que eventualmente ele tenha por aí. E encontrou mais uma ferramenta para tentar de alguma forma acelerar esse processo e fazer com que o devedor se sinta na obrigação de passar, porque acaba prejudicando muito o seu dia a dia. Então eu acho que é normal, acho que é uma tendência até você acabar deixando isso a cargo dos cartórios e fazer com que eles, com alguma celeridade, consigam chegar até os créditos. Agora, isso que o Maxwell pontuou, eu acho importante também, porque existe toda uma burocracia para você poder voltar a ter o crédito, voltar a estar com o nome limpo na praça, suficiente para que você consiga contrair novas dívidas. Agora, é um ciclo, né, Zé? Isso é aquele bom pagador nem sempre acaba sendo beneficiado. Agora, no comércio isso precisa acontecer. E eu acho que essa ferramenta que o gestor público encontrou, eu acho que faz sentido. Porque os cartórios têm esse acesso, têm essa agilidade e acabam se beneficiando. Agora, Santos não entrou até agora, porque Santos tem um número, um percentual bem menor de inadimplência do que os outros municípios citados. Mas você pode ter certeza que logo, logo, Santos também vai se utilizar dessa ferramenta. Alexandre? Não tenho dúvida, são dois aspectos bem interessantes, Zé e ouvintes. Uma coisa é o que preconiza a legislação, né? O imposto, infelizmente ou felizmente, é uma obrigação que todos nós, sejamos enquanto cidadãos, no caso do IPTU, ou empresários como somos também na nossa vida comercial, temos a recolher. Vivemos um momento de crise, eu lembro que o Rogério na semana passada aventou exatamente esse viés, que em momentos de crise a gente teria que ter um pouquinho mais de tolerância e poder encontrar mecanismos que não fosse tão a fundo o prejuízo ao cidadão e ao contribuinte. Mas por outro lado, nós temos uma outra situação que coloca todos nós na berlinda, né? Os recursos que deixam de entrar nos cofres públicos, e aqui nós não vamos discutir, prometo aqui, Zé e ouvintes, nós não vamos discutir a malversação do recurso público, o mau uso do recurso público. Nós estamos falando de não entrada de recursos nos cofres públicos, por conta da inadimplência, infelizmente, de tributos e impostos. No entanto, a própria legislação também hoje permite que você faça uso da inscrição na dívida ativa, coisa que há anos atrás era difícil você ter uma ação por parte do poder público de inscrição do contribuinte na dívida ativa. Isso já é recorrente há pelo menos uns 10 anos, e hoje mais afunilando esse processo quando você tem o uso do cartório aí para registrar esse montante a ser percebido e tomar as medidas judiciais legais. Primeiro, a cobrança extrajudicial, não havendo manifesto por parte do devedor o seu intento de realizar algum acordo ou fazer a quitação da dívida, você entra aí no processo judicial e que acaba sim, como bem lembrou o Maxwell, a inscrição no CADIM e todos os problemas recorrentes de você ter, como a gente fala no jargão popular, o nome sujo na praça. Onde você fica impedido aí de contrair novos financiamentos, de ter a sua vida cotidiana um pouco mais amenizada. Então, vamos aguardar aí as prefeituras que ainda não fizeram uso disso, mas seguramente vão estar usando esse dispositivo legal. Mas sabe o que me preocupa, Alexandre?
A gente sabe que as pequenas e médias empresas são empresas que provê uma série de empregos e também uma boa contribuição nessa questão de arrecadação. E a nossa complexidade tributária, ela é muito grande. Se nós pegarmos aí como exemplo o ICMS, a lei que foi agora divulgada recentemente em relação a esse tributo, principalmente relacionado aos estados, ela é muito complexa. E para uma empresa de pequeno porte, pode-se de alguma forma cometer algum equívoco, algum engano em relação ao pagamento de alguma parcela ou o que quer que seja. A única reivindicação que eu faço é para que exista a flexibilidade em relação ao momento que essas empresas se tornem adimplentes. Porque a complexidade burocrática para que essas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas que não têm uma estrutura contábil suficiente para poder atuar em virtude também dos altos impostos e do custeio que é muito grande, pode vir sim a prejudicar não só a geração de empregos, mas também a própria economia. Bom, uma coisa é certa, né? IPTU sequer é a primeira fonte de receita aqui em Santos. Temos aí ISS, até o ICMS tem um peso maior, né? E talvez até uma medida emergencial e preventiva das prefeituras, porque com a crise a inadimplência deve se ampliar esse ano. É uma realidade que não dá para fugir, não é, Rogério? Agora, só interromper, Rogério, você falou uma coisa, Zé, que é importante. Aí está a pauta da estrutura arrecadatória dos municípios. Você citou agora com bastante propriedade, Santos não tem no seu imposto de propriedade territorial e urbano, que é o IPTU, a sua principal fonte de geração. Não é o caso de muitas das cidades que compõem a nossa região. Se a gente começar a olhar o litoral, o extremo sul, olhar a situação de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Bertioga, já no extremo norte, são cidades que têm na arrecadação do IPTU a sua principal fonte arrecadatória. Claro, mas tem o seu comércio? Tem, mas comparativamente ao volume de propriedades que esses municípios detêm e ao lançamento de IPTU que esses municípios fazem anualmente, seguramente o peso é muito forte na balança. Por isso, a grande preocupação que as prefeituras têm no processo de denunciar a dívida ativa, de colocar em cartório e tentar reaver o quanto antes esses recursos. Agora, é claro, quando você olha outros municípios, quando a estrutura tributária e arrecadatória é diferente, é o caso de Santos, é o caso do Guarujá, é o caso de São Vicente, Cubatão, né? E volto a dizer, nós não estamos falando aqui do mau uso do recurso. Estamos falando de não entrar os recursos nos cofres públicos. Aí você tem uma outra configuração que cabe sim, uma ponderação, uma negociação que eu entendo que é válida, Maxwell e Rogério, uma negociação primária para se evitar a inscrição na dívida ativa. E isso a gente também não vê por parte do poder público esse manifesto, de chamar primeiro para conversar, de tentar equacionar isso. Claro, em alguns casos, como a gente vai ver agora no final do ano, no início de janeiro, negocie o seu tributo do ano anterior, pague com desconto, sob juros e multas e tal, não sei o quê. Mas isso não é feito de forma recorrente, né? O que prejudica muito o contribuinte também. Eu concordo. Agora, vamos também pontuar e vamos enxergar a situação pela ótica do gestor público. Ele faz uma programação, né? O gestor tem um planejamento e ele está contando que vai com a entrada desse dinheiro, com esse recurso todo. Então, também, né, a gente precisa também, volta aqui de novo, vamos privilegiar o bom pagador. Ele está contando com aquele dinheiro, o cidadão, a empresa, enfim, os tributos precisam ser pagos. Existe toda, Maxwell lembrou bem, existe toda uma estrutura complexa tributária no país, mas pera lá, você é um empresário ou detentor de terrenos, enfim, você tem que pagar os seus impostos, seus tributos. Você vai demorar um pouco mais também para voltar tudo, mas é inerente àquele que não honra os seus compromissos. Agora, o gestor público também, ele faz um planejamento e ele precisa contar com esse dinheiro.
Só para complementar, Zé, quando a gente fala do gestor público, eu vou me utilizar aí do exemplo de algumas cidades que se utilizam, até propriamente como o Alexandre mencionou, de um único recurso. E aí mostra mais uma vez a falta de planejamento também do gestor público a fim de fomentar outras iniciativas de arrecadação. Não existe também o comprometimento por parte do gestor público de abrir novos caminhos para que hajam novas arrecadações. E a gente percebe que muitas cidades são reféns de uma única arrecadação, como por exemplo o Rio de Janeiro foi em relação aos royalties do petróleo. E porque não abriu novas frentes. O gestor público fez o planejamento orçamentário a fim de arrecadar em relação àqueles tributos, mas de certa forma também não abriu novas frentes para que possa ter uma economia muito mais sustentável. Resumindo, é como se uma empresa trabalhasse com um único cliente. 7h17, você está ouvindo aqui o nosso programa Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. Vamos para um rápido intervalo com os nossos apoiadores culturais. Já o quadro Agenda do Porto, falando das coisas do maior porto da América Latina. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h19. Seja bem-vindo ao Bom Dia CDL, reiniciando a semana de trabalho, edição desta segunda-feira, dia 21 de novembro de 2016. Aqui Zé Torquato, vamos ao vivo até logo mais às 8 da manhã. E hoje, segunda-feira, é dia de falarmos do maior porto da América Latina. Agenda Portuária. Bom, o nosso programa de hoje, o Agenda Portuária, traz a participação do Ralph Sieves, sócio-diretor da GTEC, que eu cumprimento a partir de agora. Ralph, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia ouvintes, bom dia à bancada. É uma satisfação ter você com a gente, falar um pouquinho do trabalho, do setor portuário e tudo mais. Maxwell, comentarista fixo do nosso programa, temos esse quadro aqui e hoje o Ralph vai passar um pouquinho da fatia de mercado dele e de temas inerentes, inclusive área de tecnologia, que você também tem uma expertise muito grande. E demonstra também, né, Zé, a suma importância que existe de se ter empresas que possam prover automação, principalmente para o Porto de Santos. Nós tivemos essa semana uma matéria onde demonstra que a automação ela não está exclusivamente relacionada a questões de melhorias operacionais e também melhorias dos custos, mas também em proporcionar e prover segurança, que é um foco bastante importante. Uma vez que você não tem pessoas transitando em virtude de equipamentos que façam aquele trabalho, é evidente que a segurança ela é muito maior do que nos dias que nós já vivenciamos há anos atrás e também nos dias de hoje. Ô Ralph, por favor, você faça uma breve explanação pra gente o que é a GTEC, qual é a área de atuação de você, especialmente no segmento portuário. A GTEC é uma empresa santista, né? Focada principalmente em desenvolvimento de soluções de software, né, na área portuária, voltada à parte de segurança e logística. Hoje a gente atua em soluções que a gente acaba desenvolvendo patentes, né, na área portuária, como soluções voltadas principalmente à gestão e segurança a nível nacional e internacional. E outra coisa, Ralph, nós aqui tivemos até uma matéria no Caderno Porto e Mar, vamos cumprimentar até o Leopoldo Figueiredo, que nos acompanha, já esteve aqui, né? A gente acompanha o trabalho dele importante em prol do segmento portuário. E justamente a gente vai falar sobre isso, né? Que os terminais de Santos é uma realidade, eles vêm investindo significativamente em tecnologia, né? E como é que você encara hoje o status de automação do nosso porto? Evidentemente o Maxwell também fica à vontade, por favor, Ralph. Hoje a parte de tecnologia, a evolução tecnológica, né? Ela eleva a um nível onde que sempre terá que ter o máximo possível de integrações, né, para que você tenha o resultado alcançado, né, principalmente voltando à segurança. E o porto ele tem que levar para um ponto onde a gente tem que unificar as tecnologias para prover melhor segurança nesse foco, né? Agora, Maxwell, é aí que está o problema, né?
É claro que é bem-vindo esse investimento em tecnologia, esse reconhecimento dessa necessidade, mas existem aí vários desafios, né? Você integrar essas informações de uma forma mais efetiva. Não tenha dúvida, Zé. Essa é uma das grandes pautas que nós sempre debatemos, né? Ter conhecimento e integração e não inventar a roda. Nós temos ainda o hábito de querer inventar algo que já existe pronto e, consequentemente a isso, não adotar tecnologias que já são tecnologias comprovadas mundialmente. Mas aí me fica uma dúvida, e eu gostaria de compartilhar isso com o Ralf, até para ter a percepção do Ralf, por ser um executivo da área e também atuar nessas implementações de projetos de automação. Nós tivemos aí, Ralf, em inúmeras circunstâncias, a criação de leis e obrigatoriedade para a utilização de tecnologia, mas nós não percebemos ainda a fiscalização por parte do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, dependendo da esfera e da obrigatoriedade dessa legislação, a fim de que os terminais venham a cumprir com total transparência essas obrigatoriedades. Fruto disso, seria importante ter-se uma maior fiscalização em relação a estas implementações a fim de atingir os resultados esperados, ou você entende que isso é uma consequência natural do processo, Ralf? Maxwell, aqui a Baixada Santista ainda tem esse grande problema da falta de fiscalização, né? Que isso faz com que os terminais portuários, até o próprio empresário portuário, se sente inseguro em investimento, porque acaba às vezes investindo um valor caro em relação à tecnologia e segurança, porém não há fiscalização no montante todo, né? Então aquele terminal que não investe tanto na parte tecnológica acaba tendo o mesmo resultado e tendo os mesmos benefícios que alguém que tenha investido um valor mais alto, né? Eu venho de implantações a níveis nacionais e a gente vê que, por exemplo, no Sul, a própria Receita Federal, ela terceiriza a sua fiscalização para um segmento de empresa, onde a empresa é especialista em auditoria. Então, os relatórios são perfeitos. Lá faz com que as empresas investem corretamente e mantenham seus sistemas em pleno funcionamento integralmente. Por favor, Marcelo. Isso é importante, Zé, porque existe a obrigatoriedade de investimentos em tecnologia. E o mercado, evidentemente, acaba se acomodando caso não exista a fiscalização. Por que o mercado se acomoda? Porque o mercado acaba investindo no mais barato e não efetivamente naquilo que é necessário. Existem tecnologias e tecnologias. Isso é evidente como existem em outros mercados. Vocês têm produtos e produtos. Você tem produtos que atendem 100% da totalidade àquela exigência e você tem produtos que não atendem em 100% daquela totalidade. E a falta de fiscalização faz com que alguns terminais espalhados aí pelo Brasil façam investimentos em tecnologias que não venham a proporcionar os resultados esperados. E quais são esses resultados? São os resultados que a própria alfândega e a Receita Federal esperam para poder controlar as cargas que entram e saem dentro de um terminal, Zé. Agora, para a gente concluir, Ralf e Maxwell, tem algo que está vivo aqui na memória das pessoas. Se não está tão vivo, a qualquer pequeno incidente vai ser reavivado, que é a questão dos incêndios, que nós tivemos em duas empresas importantes. E eu lembro muito bem, na época da Local Frio, que a prefeita de Guarujá, naquela época, a Maria Antonieta, ela pediu imediatamente a relação de tudo que estava armazenado lá no terminal. Isso me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, mas a autoridade portuária não sabe? Ninguém sabe. O que eu quero dizer, em termos de incidentes daquelas proporções com que a gente já aprendeu, como é que a tecnologia pode atuar preventivamente, aumentando a segurança dessas operações? Hoje o principal desafio do Porto são a parte de integração, né? Estar as informações num único ponto para que no momento crítico tenha essa informação o mais breve possível, né? Hoje imagina-se que a gente até tempo atrás estava discutindo sobre tecnologias para que solucionasse esse problema, né? A gente sempre foca na parte de sistemas, né? Quanto você tiver sistemas que permite você ter um grande risco, né, de
aonde colocar o produto, se o produto ele está seguro, né? Então a gente hoje tem software focado nessa parte de, principalmente voltando ao granel líquido, né? Que é o perigo da cidade, vamos dizer assim, no intuito, né, de inflamar ou explodir, é ter software que faz um cálculo de risco do que você está armazenando, se você pode colocar o equipamento naquele local, se você pode estar, se não tem nenhum risco de contaminação do próprio produto que está sendo alocado. Então, hoje você tem softwares que fazem essa sugestão, né, para que você não tenha problemas de incidentes. Esse é um processo evolutivo, essa questão da integração e disponibilidade dessas informações propriamente para a iniciativa pública ou os órgãos que venham a gerir esses dados. Nós não temos ainda, como eu sempre menciono, um síndico aqui dentro do nosso porto. Não é identificado ainda se esse síndico é a alfândega, se é a Codesp ou se é qualquer órgão inerente às atividades do porto. Mas nós também temos que ter o entendimento, Ralf, de separar essas questões. Hoje, todo terminal alfandegado portuário, privado, ele tem um sistema que é um sistema que trata o billing, que trata a cobrança. E para que ele faça efetivamente aquela cobrança, ele tem a obrigatoriedade de saber qual é a carga que está ali. Então a disponibilidade desse dado, ela existe. Ela é bastante transparente. E aí eu não consigo entender, e volto a dizer isso, Zé, porque naquele momento, por exemplo, do incêndio da Local Free, essas informações não foram disponibilizadas. Haja vista que o terminal tem esses dados, seja ele para cobrança ou para o gerenciamento dessas cargas dentro do pátio do terminal, para a própria utilização do terminal, né, Zé? Sim, muito embora nós tivemos aqui com pessoas ligadas à época, médicos que estiveram lá, informações do Corpo de Bombeiros, que realmente houve uma dificuldade muito grande em você saber exatamente o que estava armazenado, inclusive produtos com técnicas diferentes de combate ao fogo, né? E fica essa lição aí, mas bem esclarecida pelos nossos especialistas de hoje. Ralf Sieves, sócio-diretor da GTEC, muito obrigado pela sua presença e estamos às ordens aí, a casa está aberta para futuras oportunidades. Tenha um bom dia, obrigado a todos. Ok. Bom, semana que vem de volta com o quadro Agenda Portuária aqui no nosso programa. E o que está causando realmente muita conversa, né, de bastidores em Brasília é a questão da demissão do ministro da Cultura, Marcelo Calero, né? E o IPHAN, que é o órgão responsável pelo prédio que está embargado, mas que o Marcelo Calero, ele diz que ele teria sofrido uma pressão do ministro da Secretaria de Governo, né, o Gedel Vieira de Lima, para a liberação desse projeto onde ele tem um empreendimento. E o IPHAN se pronuncia sobre a briga de ministros e diz que o prédio de Gedel tem respaldo na legislação, que esse embargo não é adequado. Hoje o Conselho de Ética deve começar a analisar a postura do ministro da Secretaria de Governo. Rogério. Bom, Zé, nós temos aí um cenário amplo de análise, né, para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro, dizer que esse empreendimento imobiliário, o local onde ele está, é na Ladeira da Barra. Para quem conhece Salvador, sabe que fica a poucos metros da praia, perto do farol ali da Barra. É um local com vários imóveis que são tombados. E, enfim, esse empreendimento tem a previsão de 23 andares. É um edifício alto, né, que acaba impactando. Aí você percebe, bom, o incorporador deu entrada em toda a documentação, foi aprovado pela prefeitura e pelo Instituto Regional ali. Agora, o IPHAN Nacional diz que é contrário por esse impacto. Aí a gente percebe, aí houve pressão, não sei. O que a gente sabe também, inclusive foi noticiado no estado de São Paulo esse final de semana, é que uma família muito tradicional da Bahia, que tem um banco de investimentos também, o seu patriarca reside numa mansão tombada pelo Instituto também, a poucos metros desse empreendimento, e que houve, parece que inclusive do presidente da associação de bairro e tudo isso, uma série de iniciativas no sentido de que
Um prédio com 20 e tantos andares ali realmente iria impactar muito. Agora, fica difícil você ter um instituto que acaba concordando e depois um outro que é o mesmo instituto, só que em âmbito federal, tem um entendimento diverso. Me parece realmente que existe aí um conflito de interesses pessoais com relação ao empreendimento. E a interferência do ministro da Secretaria de Governo, Gedel? O que vocês entendem? Não, foi uma conversa, o Calheiro se sentiu acolhido. Desculpa, é chato a gente aqui fazer um juízo de valores e tudo, você não tá, mas os indícios todos, o cidadão já inclusive admitiu que comprou um imóvel. Outra coisa, Zé, a gente precisa perceber, isso vem se arrastando desde 2005, não é isso? Então, quer dizer, me parece que existe uma pressão, sim, por parte do Gedel, para que o empreendimento fosse aprovado. Aí já houve, o Estadão deixa no ar, parece que hoje o presidente do Instituto na Bahia foi indicação do próprio Gedel e tudo. Então, me parece aí que existe um conflito de interesses e que o Ministério Público, junto com o órgão federal, deve se pronunciar agora, como fez bem o Roberto Freire, assim que aceitou o cargo, dizer que sobre esse assunto ele vai acompanhar uma decisão técnica a respeito. No meu entendimento, aqui a gente pode entrar num outro campo, que é a análise, inclusive, que faz até tem reflexo na nossa região. A questão, por exemplo, do nosso centro histórico, do programa Alegra Centro, onde, na minha opinião, precisaria de uma revisão nos parâmetros dos quais são utilizados para os tombamentos. Eu acho que aqui no nosso centro existe muito imóvel antigo, sem valor histórico, mas tombado. Então isso precisaria de uma revisão, inclusive uma análise profunda, porque isso está engessando demais o desenvolvimento daquela área. Por outro lado, nós percebemos na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, vários imóveis com valor histórico, né, imóveis centenários, e ao lado empreendimentos com pele de vidro, modernos, enfim, que de alguma forma se harmonizam. Então eu acho que esse evento está ocorrendo, que já vem se arrastando há alguns anos na Bahia, pode muito bem ser um estopim para uma análise geral, até porque a Bahia, como Salvador, como Santos, sofre com essa questão dos tombamentos. Então eu acho que isso pode servir como um estopim aí para uma grande discussão a respeito do assunto. 7h35, Rogério, que é a empresa da família do ramo de construção civil, e o Alexandre, que é gestor do turismo. Alexandre, tem um prato aí cheio, pronto para você, porque tem a questão daquela área histórica de Salvador, tem a questão da revitalização de espaços que estão degradados e às vezes engessados pela legislação, e nós vamos além ainda, né? Hoje a questão da mobilidade é sensível, nós temos em Santos os canais tombados, foge um pouco da área, mas vai nessa linha que foi proposta aqui, de rediscutir os parâmetros de tombamento e para você de repente reavivar áreas que hoje estão degradadas. E existe também o aspecto também dessa ingerência política sobre tudo isso, né? São dois aspectos aí, Rogério, Maxwell, Zé e ouvintes. Você tem uma questão da legislação, né? O IPHAN, como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem como fundamentos preservar o patrimônio material e imaterial do Brasil. E é uma legislação em âmbito nacional. O que você tem, e não é diferente na Bahia, como é o caso que acontece aqui no estado de São Paulo, você tem o órgão de proteção do patrimônio histórico-cultural do estado, que é o CONDEPHAT. Então você já desce um outro nível. E no caso de Santos, como você citou agora, Rogério, nós temos o CONDEPASA, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio, né, Artístico e Cultural de Santos. Então você acaba tendo 3 órgãos fazendo a ingerência sobre o mesmo objeto, que é a preservação do patrimônio material e imaterial. O que acaba recaindo o maior peso está sobre os imóveis, sobre o patrimônio material.
O imaterial, vamos falar aqui da gastronomia, da música, das lendas, dos contos, enfim, isso, teoricamente, você consegue ter uma equidade, uma harmonização de que a música não fere ninguém, né? Então você está preservado, o modo de vida, a cultura, etc. Beleza. O problema está no patrimônio material. Quando você começa a ter essa dicotomia, né? O desenvolvimento de uma determinada região ou a preservação da sua história. Né? Nós temos aqui no próprio Centro Histórico de Santos, a gente tem um exemplo emblemático disso. Ao lado da Bolsa Oficial do Café, que é um prédio tombado, em 2 níveis, agora conseguiu o 3º, né? Primeiro pelo Condepasa, depois pelo Condefat, agora conseguiu o IFAM, né? Em âmbito nacional. Ao lado você tem um edifício comercial chamado Nilo Branco. Que é amarelo. Que é amarelo. Mas amarelo por conta, dizem, né, Rogério? Por conta das pombas, né? Porque ali é um verdadeiro, para quem conhece ali o Centro Histórico, todos nós conhecemos ali na rua 15 de novembro, com a rua Frei Gaspar, que é o cruzamento, ele é pintado de amarelo por conta das pombas. A pomba, ela tem a versão a cor amarela, ainda que seja daltônica. É interessante isso na ciência. Eu já estive conversando com biólogos, e ela é amarela e as pombas não vão, porque a estrutura dele externa é um verdadeiro pombal. Né? Ele é todo ele quadriculado, ou seja, é perfeito para um pombal, mas as pombas não chegam. E se a gente for observar, todo o material que é usado para repelir pombos também é na cor amarela. Então tem alguma propriedade científica para que ele seja, embora Nilo Branco, esteja pintado de amarelo, né? Mas voltando à questão ao cerne principal, o patrimônio cultural é importantíssimo que nós tenhamos a preservação por conta da sua memória, por conta de reconhecermos as nossas raízes e reconhecer tudo aquilo que é o valor histórico, né? Que nós temos no nosso país, com apesar de 500 anos. O Rogério lembrou aqui de Europa, né? Que você tem situações ali, não são centenárias, não são milenares. Você encontra na Europa como na Ásia. E você tem, assim, essa convivência harmônica e pacífica com o desenvolvimento, né, com prédios em pele de vidro, com sistemas modernos e atuais de transporte, enfim, nós temos que encontrar esse equilíbrio, sim. Não dá para continuar, como é o caso da nossa cidade, é o caso de Salvador, que a gente está vendo aí esse conflito de interesse, sim, que transforma-se numa questão muito mais pessoal do que uma questão legal de legislação, porque é fato, qualquer patrimônio tombado, você tem uma área de 300 metros no seu entorno, que também passa a ser tombada. Então você também tem um raio ali que você tem que respeitar, principalmente volumetria. Daí o problema de um prédio de 23 andares próximo a um palacete ou próximo ao Farol da Barra, que não tem essa dimensão de altura. Então você começa a ter esse conflito. A liberação foi para 13 andares. Exato, né? Porque está no nível da volumetria, para que você não perca a caracterização daquela área do entorno. A gente tem um exemplo aqui muito próximo, Rogério, na Vila Matias, que é a questão do Cesário Bastos, que hoje é o campus da USP, né? Aqui em Santos, ao lado da CET, aquele prédio é tombado. Toda aquela região ali da Vila Matias, você vê que não pode ter edificações mais elevadas. Por quê? Para respeitar a volumetria. Ok. Está na hora de revisar a legislação? Talvez sim. O caso do Centro Histórico, independente do Nilo Branco, é uma outra situação de você usar prédios, né, ou tentar fomentar, Rogério, e você sabe muito bem disso, fomentar o turismo, a atividade do entretenimento naquela região, onde você tem as edificações que não atendem não só a legislação do patrimônio, mas também a legislação hoje do AVCB. Diversos empreendimentos de entretenimento, gastronômicos, culturais, deixaram o centro, né, foram montados e retirados do centro, justamente por haver esse conflito, né, entre a legislação de defesa do patrimônio versus a defesa, né, da integridade física e humana, que a lei, por exemplo, do AVCB, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, preconiza para que você tenha segurança no empreendimento. Então acho que cabe sim uma reflexão, independente das ingerências políticas e de cargos, que me parece que na questão, né, da Bahia, o fato de você ser um ministro hoje acaba tendo mais peso na sua fala, mas cabe sim uma reflexão que é importantíssimo, a defesa do nosso patrimônio, mas sem prejudicar o desenvolvimento. Bom, não posso deixar de dizer que na Bahia as coisas demorarem um pouco, até aí nenhum problema, né? Mas, e o ministro, é o suficiente para ele cair, Maxwell Rodrigues? Eu penso o seguinte, Zé, nós sempre exigimos que existam pessoas técnicas em cargos que sejam importantes para o nosso país, né? Dá de César ao que é de César, pessoas que tenham conhecimento. E eu acho que esse é o típico
caso bastante triste, onde nós estamos de alguma forma perdendo um técnico e colocando novamente um político dentro de um ministério. Isso demonstra aí como as coisas caminham dentro do nosso país. Toda vez que nós temos um técnico, uma pessoa com conhecimento para debater o assunto e que exista o interesse político em relação a uma circunstância individual, mais uma vez tira-se o técnico e coloca-se o político. Bom, mais alguma coisa para acrescentar, Rogério? Não, só dizer que, por outro lado, isso no caso da troca do ministro da Cultura, mas na minha opinião e pelo meu modo de pensar com relação a esse tipo de assunto, eu acho que tinha que cair o Gedel Vieira também. Eu acho que é inconcebível você ter um ministro da Casa Civil simplesmente agindo por interesse próprio, num caso desses, de pressionar o ministro da Cultura, porque ele adquiriu um imóvel no andar alto e faz questão que seja, quer dizer, passando por cima de tudo. Se isso acontecesse num outro país, você pode ter certeza que ele ia ser pressionado a pedir para sair. Ou pediria voluntariamente, né? Por conta da pressão da opinião pública, a gente vê isso acontecer de forma recorrente. Eu diria até mais, Zé, já nem entraria com uma situação como essa, viu? Porque o respeito à legislação e os bons princípios realmente fazem diferença no resto do mundo. É a questão da impunidade. Ele teria medo de pedir, de intervir pessoalmente numa situação escandalosa. Olha, a gente está falando de obras aqui rapidinho, Zé, até uma questão que é importante. A gente viu ontem, inclusive no programa no Fantástico à Noite, mostrando aquela situação da cratera no Japão, né, que a prefeitura em 7 dias recuperou completamente algo que era crítico, trágico. Mas o que me chamou mais atenção, a primeira fala do prefeito: me desculpem. O chefe do executivo da cidade pedindo desculpas porque apareceu um buraco numa das principais vias da cidade. E ele recupera um buraco com tamanha magnitude, com tamanha complexidade de obra, que até os próprios japoneses ficaram surpresos com a forma como foi resolvido o problema, tecnologicamente falando, inclusive, mas o que me chamou a atenção foi a hombridade do prefeito vir e pedir desculpas à população pelos transtornos. É isso aí. Então tem alguns prefeitos aqui que demandam algum tempo para pedir desculpas para a população, né? Dada a situação de algumas prefeituras aqui, até da Baixada e do Brasil. 7h44, vamos para o segundo intervalo do programa Bom Dia CDL, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Ritor 4, às 7h46. Eu tenho que falar para você do atendimento domiciliar da Home Life, apoio cultural da Home Life, importante aqui para o nosso trabalho, assistência domiciliar em saúde, com muita competência, muita qualidade, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, para você fazer atendimento desde o mais básico até o mais complexo, né? Intensivo, cuidando da família como um todo. Até psicólogos tem na Home Life para você, tem toda a gama de atendimentos que você teria no hospital, com a vantagem aí do risco de diminuição de infecções cruzadas, com a Home Life, assistência domiciliar em saúde, em Santos, na região de Ribeirão Preto e também na Grande São Paulo. Em Santos, ligue 3202-6440, 3202-6440, acesse homelife.com.br. Dá uma passadinha aí nas balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação. Tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação. Tempo de espera de 30 minutos em ambos os sentidos. Nas estradas, operação normal 5x5. Imigrantes, lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 17 ao 14. Anchieta, lentidão também na chegada à capital, do quilômetro 13 ao 10. Ambos devido ao excesso de veículos. O restante do sistema Anchieta Imigrantes, condições normais de tráfego. Jana, nosso programa vai em frente, mas o ouvinte ainda está disponível aí para participar da nossa programação, trazer comentários, enfim, participar conosco. Zé, primeiro eu queria agradecer a audiência do Álvaro de Lima, que está desejando Diariamente, hein, Álvaro? bom dia. Obrigado a todos.
E repetir as redes sociais, que é o WhatsApp, que é no 991406444, 991406444, nosso telefone fixo 3345-9507 e a nossa página no Facebook, que já está atualizada com fotos e informações do comentaristas e do convidado, que é a CDL Santos Praia. Ok, obrigado, Giana. Bom, vamos falar agora de uma situação inerente ao norte do país, invasão de venezuelanos pela crise de abastecimento na Venezuela, está levando ao caos o município de Roraima. E eu lembro, traçando um paralelo, evidentemente, com uma questão que o mundo vai ter que tratar e cuidar, que é dos refugiados, ainda mais com essa vitória do Donald Trump, demonstrando uma guinada conservadora mesmo, de fechamento de viés, de fechamento de fronteiras, um tratamento mais duro em relação à questão da imigração, mas o Brasil também vivendo esta situação do norte, a rede escolar sobrecarregada, a rede de saúde e tudo mais por conta da invasão dos venezuelanos. Zé, infelizmente um cenário que nós vamos agora nos deparar por culpa realmente desses abismos entre alguns países, né? Você percebe, esses refugiados na verdade não são imigrantes, são refugiados mesmo, fugindo de um governo ditatorial, completamente em crise, uma estrutura de governo que não se sabe mais o que vai acontecer, à beira de uma guerra civil, e isso faz com que a população residente perto das fronteiras procure uma condição melhor de vida. No caso desses venezuelanos, estão correndo para o Brasil. É uma pena. É muito triste você enxergar isso. Você percebe que acontece isso nos países em guerra, nos países em crises profundas, e agora nós batendo aqui no nosso quintal, tendo que acolher essas famílias fugindo de um governo alucinado que está colocando um país que tinha condições econômicas, até por força de exploração de petróleo e tudo isso, e agrícola, condições de se manter, de dar uma boa vida à sua população, e nós estamos assistindo essa cena. Eu acho sinceramente que a Venezuela está à beira de uma guerra civil. Então, aí sim, um paralelo mais preciso. Eu digo isso porque me impactou muito, mais uma vez, a chegada de um barco imigrante, principalmente do norte da África, com 220 pessoas, a gente vê as crianças e tudo mais, né? Você tem a questão exatamente da autonomia dos países, soberania dos países, você proteger o seu cidadão, mas essa questão está se agravando no mundo, né? E outro episódio dramático, né? Essa guerra insana na Síria, bombardeio de uma escola, crianças mortas aí, e realmente é muito triste isso, mas esse fluxo antes de haitianos e venezuelanos tem que se haver já uma política preventiva no Brasil para se tratar essa questão, já que no caso da Venezuela a situação não é tão drástica assim, como digo no Haiti. Até porque, Zé, nós tivemos por exemplo, decisões a esse respeito. Você vê a Angela Merkel na Alemanha, que procurou num primeiro momento abrir ou fazer esse meio campo entre os países que estavam enviando os refugiados e os países da Europa, e hoje eu acho que se arrependimento matasse, ela estaria, coitada, numa situação difícil, porque você nota, é perceptível, e ela já deu a entender isso, que ela talvez tenha ido longe demais, porque a Europa também não aguenta mais. Ficou sozinha também, ficou né? sozinha. Ficou sozinha. Porque também, os outros já enxergaram que suas populações que têm uma cabeça e um nível de desenvolvimento cultural já mais consolidado, perceberam que as suas economias, a sua sociedade não ia aceitar, não ia conseguir conviver tão facilmente com a diversidade, né? E é o que está acontecendo. Mais do que isso, a gente tem alguns aspectos que são muito interessantes. A questão da dramaticidade das guerras e das situações de extrema pobreza realmente nos deixam a todos com bastante dor, eu diria. Porque você olha, é o ser humano, cara. É o ser humano que está em jogo. Como você lembrou aí, Zé, da questão dos barcos e de bombardeio a criança, a escolas, enfim. Isso realmente nos deixa muito triste como seres humanos. Sob o olhar
né, político. Você veja a situação, é dramática na Venezuela a questão econômica? É, sem dúvida. Rogério lembrou bem, a situação é um país que tem uma potencialidade na exploração do petróleo, que tem na sua agricultura também um outro exponencial, e eu diria muito mais numa área que a gente atua, que é no turismo. A Venezuela está perdendo muito dinheiro com a redução drástica do fluxo de visitantes para o país. E é um país maravilhoso, com uma estrutura histórica, cultural espetacular. Então o turismo também é muito sensível e acaba não colocando dinheiro na economia já combalida por um sistema de governo acéfalo. E insano, eu diria. Por outro lado, excluindo essa questão mais de guerra e de penúria, se a gente for observar o que acontece essa invasão venezuelana em Roraima, vamos fazer aqui um paralelo, gente? O que nós, motoristas brasileiros, principalmente do Paraná, na região de Foz do Iguaçu, estamos fazendo com os postos de combustível na Argentina e no Paraguai? Se não basicamente a mesma coisa. Porque nós queremos pagar combustível mais barato. O combustível lá é de melhor qualidade e muito mais barato. Você tem uma invasão de brasileiros abastecendo carros do lado de lá da fronteira. Claro, estou fazendo aqui um extremismo de comparação, mas o que mostra que todos nós, inclusive nós brasileiros, buscamos alternativas para não sermos mais lesados, né, na nossa economia, na nossa condição de vida cotidiana. Então, é óbvio que a Venezuela é um caso lá em Roraima em função de uma dramática situação macroeconômica que o país vive. A situação da Europa, que é indubitavelmente a pior, né, nesse início do século XXI, que é uma questão social e humana muito triste, que impacta direto o norte da África, a parte ali da Ásia, mas também, se a gente for olhar aqui de maneira mais amena, a nossa situação econômica brasileira também nos faz atravessar fronteiras e abastecer carros dos países vizinhos. Tenha dúvida, Alexandre. E toda vez que a gente fala de uma economia globalizada, é evidente que as políticas sociais, elas também devem ser globalizadas e a relação internacional que existe aí entre os países deve ser olhado com um pouco de cuidado. Por que eu digo isso? Porque hoje, se nós percebermos, as grandes doenças que nós temos aí mundialmente falando, elas são providas ali do continente africano, que é um continente que foi desprezado pelo mundo do modo geral. E se nós começarmos também a ter políticas de desprezo em relação a outras áreas, o reflexo, ele é mundial, ele não é exclusivo da Venezuela ou exclusivo do continente norte-americano. Não dá para fazer muro, né? Não dá para fazer muro, não dá para ser. A política, ela tem que ser uma política mundial hoje, em virtude dessa globalização que nós temos. A preocupação, ela deve ser mundial. Nós não podemos descartar circunstâncias e situações, porque num espaço curto de tempo, o reflexo dessas ações vai se tornar eminente, como nós temos aí inúmeros exemplos que vem acontecendo nos dias atuais. Então eu acho que aquela política, aquele discurso, como muitas pessoas falam, do Donald Trump em relação à criação do muro, à extradição de inúmeras pessoas, pode ter sido consequência de um discurso político eleitoreiro. Mas dificilmente ele consegue tomar todas essas ações. Por quê? Porque o reflexo disso, a consequência disso, é uma consequência bastante séria. Bom, agora 7h57, hora de falarmos de esportes. E o Palmeiras, venceu o Botafogo no Allianz Parque e tá com a mão na taça, Rogério Conde. Palmeiras, acho que agora já era, hein? Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Se o Santos tivesse ganho, realmente esses 3 pontos... Já estava difícil. Já estava difícil, mas ia dar ia esquentar as últimas 2 rodadas aí de uma forma que o torcedor gosta de assistir. Mas eu acho que foi um campeonato excelente. Acho que foi bom essa retomada do Santos também. E o Palmeiras precisa, é aquela coisa, na hora que você precisa daqueles pontos em casa, precisa fazer gordura, agora está se sobressaindo quem conseguiu atingir essas metas. E no caso foi o Palmeiras. Então, Palmeiras, vamos lá. As derrotas do Palmeiras. Botafogo fora de casa, perdeu pro Santos na Vila Belmiro, perdeu pro Atlético Mineiro. Ele não perdeu pontos aí, vamos chamar de pontos bobos. E outra coisa, o Palmeiras foi o líder em pontuação do primeiro turno. E tudo indica, deve ser também no segundo. Então, não dá para questionar o título do Palmeiras. E o Santos, meu caro Alexandre? Deixou escapar aí a vitória. No final, muito embora o gol impedido do Manuel, né? Deveria entrar na conta.
Não, independente da questão de entrar na conta ou não, lamentamos que o nosso time tenha patinado ao longo da metade do campeonato. Agora sim, né, na reta final o time cresceu, se agigantou de novo, como é o Santos Futebol Clube, gigante. E que se espera, né, que na próxima temporada, disputando Copa Libertadores, disputando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, possamos ter aí um time mais compacto, forte e efetivo desde as primeiras rodadas, não deixando pro final. Mas tem uma boa base aí o Santos. O Santos, se ganhar os 2 jogos, vai fazer uma pontuação que levou times ao título em anos anteriores. O aproveitamento muito bom, faltou pouquíssimo pro Santos. Bom, o São Paulo perdeu em Chapecó, da Chapecoense. Quando eu falei em futebol, o Maxel Rodrigues aqui, meu caro amigo São Paulo, até levantou, né? Quer falar alguma coisa, Maxel? Não, Zé, eu acho que a notícia do São Paulo não era relevante pro dia de hoje. Nós temos aí o Palmeiras lutando pelo título, o empate do Santos, tem tanta notícia importante para mencionar a derrota do São Paulo. E houveram outros jogos também que poderiam ter sido mencionados, né, Zé? Sim, fecha a rodada hoje, Corinthians e Internacional. Internacional é à beira do rebaixamento, quem diria, hoje no Itaquerão, e o Corinthians deve vencer. Acredito que o Corinthians, apesar de estar muito mal também ultimamente, deve vencer o Internacional e confirmar o seu favoritismo. 7h59, vamos encerrando por aqui mais uma edição do Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, agradecendo ao Alexandre Nunes, Rogério Conde, Marcos Céu Rodrigues, Gena Novaes, da nossa produção. Vem aí o Entre Linhas com o jornalista Rafael Mota, na sequência da programação jornalística da Santos FM. 8 em ponto, até amanhã com Bom Dia CDL. Tchau. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.